E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu lugar, do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real. Quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: me envia Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele. E o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem aos mensageiros, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem
feriu a Abimeleque, filho de Jeru-Bezete. Não lançou uma mulher sobre ele, do muro um pedaço, de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviou a dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. Passado o luto, Davi a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor, que tivesse mandado matar a Urias. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprou e criava, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que veio a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que veio a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto era pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol.
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu a Davi e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. Entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança já estava morta. Porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe colocaram pão e comeu. E lhe disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantastes e comeste pão. E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher. Entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho e lhe deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedidias, por amor do Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o restante do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. Foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém.